Olá, eu sou Rosângela Castanheira e vou apresentar o objeto de aprendizagem módulo 3, parte 2, estimativa de custos com o Alto QI Visus Cost Management. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio de capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em quantificação. Está relacionado ao uso de extração de quantitativos. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma AutoQI Visus Cost Management para realizar quantificação baseada em modelos BIM de instalações para a estimativa de custos da construção. O público-alvo deste módulo são professores, estudantes e profissionais, e todos aqueles que desejam compreender a extração de quantitativos em modelos de instalações na plataforma AutoQI Visus Cost Management. O projeto que está sendo visualizado é de habitação de interesse social, desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. A EAP foi desenvolvida por mim, Rosângela Castanheira. Na segunda parte do terceiro módulo, do objeto de aprendizagem de estimativa de custos em BIM, com o AutoQI Visus Cost Management, são apresentados os seguintes tópicos: análise do modelo de elétrica e hidrossanitário, definição da EAP, template de quantitativo e classificação e regras de quantitativos. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o container de informação com esses 4 arquivos em IFC e siga as seguintes orientações. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 2024 do Visus Cost Management. Caso requerido, descarregue os containers de informação utilizados no vídeo e disponibilizados abaixo. Acesse a plataforma. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas, e faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Bom, agora vamos dar início à análise do modelo de instalações elétricas. Naturalmente, depois também veremos o modelo de instalações hidráulicas e, posteriormente, o modelo de arquitetura. Aqui eu já estou com a disciplina de estrutura, mas como o foco é justamente a análise da disciplina de estrutura, então vamos clicar aqui no canto superior esquerdo, no menu de configurações, vamos desabilitar a estrutura e habilitar a elétrica, as instalações elétricas. Também recomendo que você clique aqui, né, na coluna filtro, elementos, para que a gente já consegue visualizar quais foram as associações aos elementos, né, quais foram as classificações dos elementos modelados na disciplina de elétrica, porque a gente já consegue ter uma visão legal e bem geral do que encontraremos ali na nossa lista. Então cabe destacar que na disciplina de elétrica a gente tem alguns elementos modelados como elemento construtivo genérico, então a gente vai ter um foco específico nesses elementos para entender quem são eles, o que eles fazem, e para a gente ver se a gente consegue alterar a classificação deles, no caso modificar a entidade deles, ou se são alguns elementos que eles não vão compor ou não fazem parte do processo. Então vamos analisá-los com mais criteriosidade daqui a pouco. Vamos clicar em OK. OK novamente. Note que aqui agora temos somente a disciplina de instalações elétricas. E aqui, claro, uma vez que a gente... Eu vou até colocar a elétrica aqui para baixo. Uma vez que a gente desliga outra disciplina, todos os serviços associados ao modelo eles são desligados também. Naturalmente, aquilo que adicionamos manualmente permanece, mas o que tem vínculo com o modelo é desligado também. Aqui em elétrica, se eu der o duplo clique, eu já consigo localizar no meu modelo todos esses elementos modelados. E note que aqui a gente tem o modelo de EAP. Deixa eu até apertar o Ctrl e clicar aqui na setinha
de cada entidade para encurtar. Note que a gente tem um modelo clássico padrão atribuído pelo AutoKey Visus Cost Management no que tange a EAP, no sentido de pavimento, disciplina, pavimento e entidade. Então, como a ideia é analisar o modelo de instalações elétricas, vamos ir aqui no canto superior direito, no menu de configurações da EAP, e vamos desligar o pavimento e deixar somente entidade e disciplina. Vamos dar um OK. Novamente, com o botão Ctrl apertado, vamos clicar aqui na setinha de caixa de distribuição elétrica, assim a gente consegue visualizar somente as entidades. Então a ideia é a gente entender quais são essas entidades, se elas fazem parte do processo, se elas estão classificadas de uma forma correta. Se não, a gente vai ter que fazer alguma reclassificação de elementos aqui dentro. Claro, o cenário ideal é sempre conversarmos com os projetistas, principalmente quando a gente encontrar alguma inconsistência no quesito modelagem, no quesito classificação de elemento. Mas como aqui o objetivo é ser uma aula mais didática, vamos seguir aqui com o processo e, se necessário, a gente faz alguma alteração de entidade no projeto. Então, vamos lá, caixa de distribuição elétrica, vamos dar um duplo clique. Então aqui a gente consegue analisar no modelo os elementos selecionados, posso isolá-los e clicar, por exemplo, numa caixa, justamente vir em metadados e saber as informações específicas desse elemento. Então a gente sabe que é de elétrica, caixa de instalação, beleza. Do quarto pavimento, ele tem um nome também, ele tem um type, ele tem várias informações associadas ao grupo de propriedade AutoKey Builder, e aqui é onde mora o grande ponto mais importante, que é o grupo de propriedade AutoKey Builder Itens Associados, que é similar ao que vimos no caso do projeto estrutural com o grupo do AutoKey Iberic Itens Associados. Então aqui te encontra uma série de quantitativos de serviços específicos desse elemento. Então aqui posso ampliar um pouco essa coluna. Justamente a gente consegue ver que já tem associado os disjuntores bipolares, disjuntor unipolar, os disjuntores unipolares e aqui o quadro também. Então esses elementos, esse elemento ele foi modelado e essas informações foram atribuídas a esse elemento modelado. E assim como no exemplo de estrutura, a gente também consegue extrair esses quantitativos todos a partir da seleção lá no filtro de extração de dados, de que desejamos extrair esses quantitativos a partir do grupo de propriedades AutoKey Builder Itens Associados. Então isso facilitará muito o nosso trabalho. Bom, retomando aqui em quantitativo, vamos dar um duplo clique em caixa de passagem. Beleza, aqui naturalmente a gente espera que sejam elementos de conexão / caixa de passagem. Elemento construtivo genérico. Aqui é o grande ponto de atenção. Note que ele encontrou apenas 4 elementos. Vou clicar aqui no canto inferior esquerdo, no isolar elementos selecionados. Vou clicar fora e vou clicar em um desses elementos aqui para a gente analisá-lo individualmente. Posso vir em metadados, vou encurtar um pouco essa coluna. E aqui a gente pode ver que esse elemento ele não tem informação nenhuma. Aqui não tem nenhuma informação que me diga qual elemento é esse, uma vez que só tem informação elétrica, fiação elétrica, conexão e o pavimento, o type é indefinido, e ele não tem aquele grupo de propriedades do Key Builder itens associados, tá? Então a gente não consegue extrair informações específicas desse elemento. E aqui, claro, a gente já pode identificar que no caso existe a propriedade que a gente fez a criação ali na disciplina de estrutura, que é a correção EAP estrutura, e ele também foi associado a esse elemento. Por quê? Porque provavelmente quando criamos essa propriedade personalizada para a disciplina de estrutura, a gente não segmentou um filtro. Então vamos aproveitar e melhorar o nosso filtro ali justamente dessa propriedade personalizada. Isso é algo que provavelmente pode acontecer bastante no seu dia a dia de trabalho. Vamos entender como corrigir esta informação aqui. Vamos ir em propriedades personalizadas, correção EAP estrutura, uma vez que a nomenclatura dessa propriedade é justamente a mesma dessa, então estamos trabalhando com a correção EAP estrutura, EAP nível 1. Note que aqui aplica-se às entidades todas. Então, como ele aplica a todas as entidades, ele vai apresentar essa regra para todas as entidades. Então, por isso é muito importante a gente especificar quais são as entidades que a gente quer e, mesmo assim, atribuir propriedades que nos tragam um filtro condizente aqui. E também, quando a gente trabalhar lá no filtro de extração de dados, também é muito importante a gente atribuir os devidos filtros para as criações de regras de extração de quantitativos. Então, aqui no caso, eu vou desabilitar todos e vou ativar somente as entidades respectivas da disciplina do projeto estrutural, que é edificação, estaca, laje, lance de escada, parede
pavimento, pilar, sapata, terreno e viga. Ok, vamos dar um ok aqui também. Quando eu clico em ok, pronto. Essa informação já não aparece mais nesse elemento. Então agora aquela propriedade ela fica específica para elementos do projeto estrutural. Então isso faz com que a gente não confunda as informações depois quando a gente criar a nossa propriedade personalizada para reconfigurar a EAP dos elementos do projeto elétrico. Então beleza, elemento construtivo genérico, a gente viu que são apenas 4 elementos e eles não têm informação nenhuma, uma vez que todos eles são iguais. Caso você queira, você pode clicar em cada um deles para fazer essa análise. Se a gente abrir aqui a entidade, a gente pode ver que não tem informação nenhuma aqui também. Então nesse caso, como são 4 elementos, o ideal, é claro, é que a gente comunique o projetista para que ele verifique esses elementos e faça as devidas correções. Mas claro, no caso, como é um exemplo didático, vamos vir aqui no canto superior esquerdo, no menu de configurações, aqui em elementos, no filtro elementos elétrica, e vamos desligar elemento construtivo genérico. Vamos clicar em OK, em OK. Vamos clicar aqui agora em religar todos os elementos e atualizar a nossa lista. Então beleza, nesse momento desligamos o elemento construtivo genérico, então vamos trabalhar com os outros elementos. Vamos clicar aqui em elemento de distribuição de fluxo, localizar eles no nosso modelo, luminária, também são os pontos de luz, medidor de fluxo, que justamente é a entrada, o medidor de entrada, e o segmento de transporte de cabos, que são todos os cabos do nosso projeto elétrico. Bom, recomendo caso você queira analisar elemento por elemento, já fiz uma análise prévia e verifiquei que as propriedades todas atendem muito bem à extração de quantitativos de serviço do projeto elétrico, e a maioria das propriedades, se não todas, estão associadas no grupo AutoKeyBuilder Itens Associados. Então a nossa ideia será primeiramente trabalhar com a correção da EAP e na sequência fazer a extração final de quantitativos de serviço. Agora, vamos configurar a nossa EAP do projeto de instalações elétricas. Estou aqui com a planilha guia aberta para a gente entender quais são as etapas e subetapas da EAP do projeto de instalações elétricas. E temos aqui a etapa como instalações elétricas. Subetapa temos a entrada de energia, então tudo respectivo à entrada de energia. Caixas, quadros e disjuntores, então temos os serviços respectivos. Eletrodutos e conexões, então também temos os serviços respectivos a esta subetapa. Cabos, então também temos todos os cabos. Equipamentos, interruptores, suportes e tomadas. Depois segue com instalações hidráulicas. Então a ideia é a gente configurar a nossa EAP para que atenda esse formato aqui. Claro, deixa o registro que você pode fazer a alteração que você quiser para que atenda a sua EAP e conforme a sua necessidade também. Visto que esse é um exemplo didático, adotaremos essa estrutura analítica de projeto. Então aqui, se a gente analisar com cuidado, a gente pode entender que as entidades aqui elas possuem, de certa forma, uma correlação com as subetapas que vimos na planilha. Então qual que é a ideia? A gente fazer uma mudança de nomenclatura, visto que, por exemplo, a parte de segmento de transporte de cabos nada mais é do que a subetapa cabos. Então a ideia, para que a gente consiga ter a nossa EAP de uma forma automatizada, que é a EAP criada com regras, para que justamente a gente consiga localizar facilmente os elementos no nosso modelo e as etapas e subetapas, a ideia é justamente a gente especificar qual entidade representa cada subetapa da nossa EAP. Então vamos fazer isso. Primeiramente, vamos ir aqui em cima em metadados, depois em propriedades personalizadas. Vamos criar um novo grupo de propriedades. Vai se chamar correção EAP instalações elétricas. Vamos adotar o mesmo padrão do projeto estrutural. E aqui, EAP nível 1. Ok. Note que ele já criou aqui para nós. Ele vai ser um texto. A gente vai criar uma fórmula. E aqui é onde é muito importante a gente prestar atenção no sentido das entidades que vamos associar a essa propriedade que vamos criar agora. Então aqui, como queremos que as regras que a gente crie de EAP sejam específicas para os elementos das instalações elétricas, vamos segmentar as entidades. Vamos deixar ativo a caixa de distribuição elétrica, caixa de passagem, edificação,
elemento de distribuição de fluxo. Visto que desabilitamos o elemento construtivo genérico, não vamos ativá-lo aqui, tá? Luminária, medidor de fluxo, pavimento, segmento de transporte de cabos e terreno. Caso você tenha alguma dúvida ou queira entender o porquê que eu adotei especificamente essas entidades aqui, basta clicar aqui no botão do canto superior esquerdo do menu de configurações, ir em filtro, e justamente o filtro do projeto de instalações elétricas, e você vai conseguir entender todas as entidades associadas ao projeto elétrico, e eu nada mais fiz do que adotei todas as entidades que foram utilizadas no projeto elétrico aqui. Vou clicar em OK. Aqui eu vou adicionar a disciplina, uma propriedade respectiva disciplina, e vou trazer esta equação aqui, que é: se a disciplina for elétrica, então me devolve a informação de instalações elétricas. Se não, rever disciplina. Vou dar um OK. Vou clicar em qualquer elemento aqui. Agora a gente pode ver que ele já fez a correção e trouxe o nome para a gente de instalações elétricas. Assim como vimos na nossa planilha, a etapa tem o nome de instalações elétricas. Então foi por isso que atribuímos essa nomenclatura. Posso clicar aqui num cabo, por exemplo, verificar que ele também tem a nomenclatura de instalações elétricas. Então, caso você queira, você pode fazer a análise elemento por elemento ou grupo de elementos por grupo de elementos. Agora vamos voltar aqui em propriedades personalizadas. Aqui em correção da EAP instalações elétricas, vamos clicar aqui dentro e vamos copiar esta propriedade personalizada e vamos alterar o nome de EAP nível 1 para EAP nível 2. Vamos dar um OK. Dessa forma, a gente copia todas as entidades que a gente atribuiu na EAP nível 1 para a EAP nível 2. A gente não precisa entrar novamente em entidades e atribuir entidade por entidade. Agora vamos manter a propriedade KeyViso disciplina e vamos adicionar a entidade. Justamente porque entendemos que vamos fazer uma correlação da nomenclatura de entidades com as subetapas que vimos na planilha. Aqui eu já vou adicionar a fórmula e vou explicar qual foi a ideia para que você entenda e possa reproduzir aí também. Então vamos lá. Se a disciplina for elétrica e a entidade for medidor de fluxo, então eu quero que a EAP nível 2, a subetapa, seja entrada de energia. Se não, adicionei uma outra condicionante. Se a disciplina for elétrica e a entidade for caixa de distribuição elétrica, então eu quero que essa propriedade tenha o nome de caixas, quadros e disjuntores. Se não, se a disciplina for elétrica e a entidade luminária, também quero que se chame caixas, quadros e disjuntores. Se não, se a disciplina for elétrica e a entidade elemento de distribuição de fluxo, então eu quero que todos esses elementos se chamem eletrodutos e conexões. Se não, se é novamente a disciplina for elétrica e a entidade segmento de transporte de cabos, eu quero que essa subetapa se chame cabos. Se não, se a disciplina for elétrica e a entidade caixa de passagem, então eu quero que todos os elementos que tenham essa entidade tenham a nomenclatura de equipamentos, interruptores, suportes e tomadas. Se não, entidade. Isso aqui é importante, porque caso a gente passe algum elemento ou essa equação não aborde, não abrace todos os elementos, então ele vai devolver a nomenclatura da entidade para a gente depois na lista. A gente consegue localizar e às vezes voltar aqui e alterar a nossa equação. Tá? Aqui ele já trouxe como fórmula válida, então vou dar um OK. Vou vir aqui em quantitativo. Claro, ele ainda não fez nenhuma alteração, uma vez que nós precisamos ir no menu de configurações da EAP e personalizar como queremos que esses elementos eles sejam descritos. Então vou vir aqui no menu de configurações da EAP no canto superior direito. E aqui onde tem KeyVisos disciplina, no nível 1, vou vir em filtro e eu vou desligar agora a disciplina de elétrica. Aqui onde tem o pavimento, vou vir aqui no filtro e também vou desligar a elétrica. E aqui em entidade, vou vir em filtro e eu também vou desligar elétrica. Dessa forma, quando a gente ativar novamente essas propriedades aqui dos níveis para os outros projetos, ele não vai mexer na nossa EAP de elétrica. Aqui em nível 1, vou adicionar mais uma propriedade.
vou escrever EAP. Então agora quando eu escrevo no teclado EAP, ele já puxa tudo que tem essa sigla. Então vou trazer EAP nível 1, correção EAP instalações elétricas, e vou atribuir um filtro para a disciplina de elétrica. Ok. Agora em nível 2, vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar uma nova propriedade, vou buscar a EAP nível 2, correção instalações elétricas, e vou atribuir o mesmo filtro. Deixar somente para o projeto de elétrica. Vou dar um OK, vou clicar em OK. Note que agora ele já trouxe para a gente a nomenclatura de instalações elétricas. Se eu encurtar aqui a nossa EAP com o botão Ctrl, caixas, quadros e disjuntores, cabos, eletrodutos e conexões, entrada de energia, equipamentos, interruptores, suporte e tomadas. Então temos a nomenclatura das subetapas que nós desejávamos a partir da planilha base e planilha guia que nos orientamos. Agora podemos fazer a movimentação das subetapas aqui dentro da etapa instalações elétricas. Então, por exemplo, sabemos que a entrada de energia é a primeira subetapa, então basta movê-la para cima. Agora, caixas, quadros e disjuntores está correto. Na sequência, eletrodutos e conexões, então basta clicar aqui. Na parte superior temos a seta de movimentação para cima. Na sequência, cabos e equipamentos, interruptores, suportes e tomadas. Também é possível a gente rastrear todas as subetapas aqui no nosso modelo, para que a gente possa verificar se está correta as nomenclaturas e as alterações. No caso, identificamos que sim. E aqui podemos abrir as nossas subetapas, a começar pela entrada de energia, para a gente entender quais foram os serviços associados a essa etapa. Então aqui temos várias informações, como por exemplo os acessórios para eletrodutos. Temos também materiais para entrada de serviço, que está correto, que faz parte da nossa entrada de energia. Aqui também temos todos esses acessórios, eles não fazem parte, eles são de uma outra subetapa, tá? Então depois teremos que fazer uma movimentação. E aqui também, eletroduto, a gente tem uma subetapa específica para ele, que é eletrodutos e conexões. Então vamos encurtar aqui, vamos ir em caixas, quadros e disjuntores. Aqui temos vários disjuntores já e quadros também. Então aqui temos, por exemplo, quadro de medição, esses dois e esse daqui também, eles fazem parte da entrada de energia. Então o ideal é que a gente faça naturalmente essa visualização de qual serviço faz parte de qual etapa, e os que não fizerem, por exemplo, esses três não fazem, a gente pode clicar neste botão de mover os elementos selecionados, que fica aqui no meio da tela, onde está escrito o nome do empreendimento, /obra, clicar nele e escolher qual etapa /subetapa desejamos movê-lo. No caso, entrada de energia, por exemplo. Vou clicar em OK. Pode vir em entrada de energia. E agora temos esses três serviços aqui dentro. Note que a forma de identificar que esses serviços eles vieram de uma outra etapa /subetapa, né, que houve uma movimentação, é através da coloração dos serviços, do texto do serviço. O AutoKey Visual Cost Management ele faz essa modificação. Então, por exemplo, os serviços de cada etapa eles são escritos em preto. E os serviços movimentados eles são escritos em um tom de roxo. Dessa forma, a gente consegue analisar e saber o que teve movimentação e o que faz parte daquela subetapa /etapa específica. Caso queiramos movê-los novamente para a subetapa de origem, basta selecionar e clicar novamente neste botão aqui no centro da tela, que ele fará a movimentação de volta. Vamos encurtar aqui entrada de energia, caixas, quadros e disjuntores e vir em eletrodutos e conexões. Bom, aqui temos eletrodutos e conexões e note que não temos nenhuma descrição deste serviço, uma quantidade de 48 e uma unidade UN. Então, naturalmente, isso pode acontecer. Vamos isolar os elementos para identificar o porquê que isso aconteceu. Bom, vamos clicar aqui num elemento, vir em metadados e aqui ver as informações. Note que a gente não tem, nesses elementos, a gente não tem o grupo de propriedades do AutoKey Builder itens associados, que é justamente o padrão de extração de quantitativos do AutoKey Visual Cost Management. A gente não tem essa informação. A gente tem apenas a unidade, que é com relação à quantidade, e aqui temos uma propriedade chamada identificação elemento, onde temos várias informações, como por exemplo a conexão fiação, por exemplo, e algumas outras informações. Essa propriedade de classe ela é interessante, uma vez que ela traz para a gente que é uma conexão de fiação. Claro, vamos inserir essa propriedade na nomenclatura destes elementos,
Mas eu deixo aqui o registro de que é muito importante procurar os projetistas para entender o porquê que esses elementos não vieram com informações e pedir para que na próxima revisão dos projetos esses elementos eles venham com essas informações faltantes. Então vamos vir aqui em regras do modelo, aqui em elemento de distribuição de fluxo. Sabemos disso por conta, vou clicar em cancelar, por conta que naturalmente a entidade desses elementos é elemento de distribuição de fluxo. Então vou voltar aqui no canto superior esquerdo em regras do modelo. Aqui, elemento de distribuição de fluxo. O botão de utilizar quantitativos contidos em grupos de propriedade, ele está ativo, mas ele não puxa nenhuma informação, uma vez que nenhuma dessas informações existe. Tá? Então ele está respeitando essa regra criada aqui embaixo. Então por isso que ele puxa um contador. Porque se ele não encontrar nada aqui, ele vai puxar essa regra aqui embaixo. A nível didático, vamos desabilitar mesmo assim, utilizar quantitativos contidos em grupos de propriedade. E aqui vamos adicionar a propriedade classe identificação elemento. Muito cuidado, porque a propriedade que já está adicionada é classe p7 identificação elemento. Então não é essa a propriedade, a gente precisa adicionar uma outra. Então, vou apagar essas duas propriedades. E aqui vou adicionar a propriedade classe identificação elemento. E aqui embaixo, em descrição, eu vou deixar classe identificação elemento, contador, unidade, vou deixar o UN, vou clicar em OK. Vou vir em quantitativo e agora a gente tem a informação de conexões fiação. Então, a ideia é justamente a gente fazer uma composição de custo representativa para justamente suprir um preço. Em paralelo, a gente conversar com o projetista para entender a correção desse elemento. Aqui eu vou ligar todos os elementos novamente, vou atualizar a lista, vou encurtar eletrodutos e conexões e vou expandir a subetapa cabos. Que naturalmente a gente tem os cabos que estão corretos. E aqui a gente tem a informação de eletroduto, que não faz parte desta subetapa, e sim desta aqui. Então naturalmente também teremos que fazer a movimentação para cá. E aqui em equipamentos, interruptores, suportes e tomadas, que a gente pode visualizar que, por exemplo, as caixas que existem aqui, elas deveriam estar em caixas, quadros e disjuntores e também conter a informação se elas são caixas baixas, médias ou altas. E também a informação de quais delas serão executadas no teto. Bom, visto que todo o processo de extração de quantitativos do projeto de instalações elétricas já foi muito bem extraído do modelo de acordo com as informações adicionadas no filtro, que conforme o grupo de propriedades do AutoKey Builder itens associados, eu já adiantei e trouxe para vocês como ficou o resultado das movimentações. Claro, me adiantei porque o processo ele é um pouco operacional. Então a ideia é expor como ficou a EAP e a extração de quantitativos para que você possa fazer as movimentações juntamente com o seu projeto. Aqui em entrada de energia, essa movimentação dos quadros de medição e também tinha alguns outros serviços que movimentamos para outras subetapas. Então deixamos respectivo a entrada de energia e com relação ao outro quadro de distribuição também que temos no nosso modelo. Aqui em caixas, quadros e disjuntores, centralizamos tudo que envolve caixa, caixas de passagem e os disjuntores também. E aqui os quadros internos. Aqui fiz uma mudança do texto, a gente pode ver que esse texto ele não era o padrão. Então, naturalmente, basta dar um duplo clique no item desejado, que abre a caixa de texto, para que você possa editar e escrever o que você quiser. E aqui também note que a gente tem o parênteses de baixa, média, alta e também teto. Que a metodologia utilizada foi a mesma que utilizamos para criar os marcadores ali no projeto estrutural. Então, para isso, vou dar um duplo clique em caixa PVC, por exemplo, de 4x4. Vou vir em metadados para a gente localizar a entidade. Era uma caixa de passagem. Então, vou vir aqui em quantitativos, aqui em cima. No canto superior direito, tem o filtro regras do modelo. Então, vou clicar aqui. E aqui em caixa de passagem, a gente pode clicar aqui onde está escrito marcar como no centro da tela. A gente pode ver que foi adicionada a informação baixa, média e alta. Aplicado justamente para o filtro, por exemplo, média. Foi aplicado somente para o projeto elétrico, média e alta também. E a informação que foi utilizada para identificar se ela
é uma caixa baixa, média ou alta, foi a posição AutoKeyBuilder, foi o grupo de propriedade posição AutoKeyBuilder, uma vez que todos esses elementos eles têm esse grupo de propriedade. E se a gente abrir aqui a propriedade posição, ele nos traz a informação se é piso, baixa, alta ou média. E a partir dessa informação, a gente consegue criar um marcador para que esse elemento seja destacado na lista. Então aqui foi adicionada a condição contém, na coluna condição, e o valor foi adicionada a palavra respectiva a cada uma dessas propriedades, como por exemplo baixa, média e alta. E aqui aplica-se aos quantitativos, foi adicionado somente as caixas e os elementos que fazem sentido a esse respectivo marcador. Vou clicar em OK. É por isso que temos esses marcadores aqui. O marcador teto foi feito da mesma forma, só que dessa vez para a entidade luminária. Então, se abrirmos aqui no canto superior esquerdo, abrimos o menu de opções, temos as regras do modelo, luminária, marcar como, temos o marcador teto. Novamente, o filtro aplicado foi por elétrica e a informação posição AutoKeyBuilder contém teto. Na dúvida, você pode clicar aqui no olho, tá do lado da coluna informação, para você localizar que a propriedade posição do grupo AutoKeyBuilder tem a informação teto e também tem a quantidade de elementos que existem com essa informação. Tá bem legal para você fazer essa análise e verificação. E aí com os quantitativos deixamos todos, que são somente a caixa PVC octogonal 4x4. Voltando aqui na lista de quantitativos, temos eletrodutos e conexões, onde movemos vários elementos para cá e deixamos conexões fiação, que foi o exemplo que fizemos a mudança textual lá no filtro, lá em regras de extração de dados. Trouxemos os eletrodutos para cá e todos os acessórios de eletroduto para cá também. Vamos dar um duplo clique para a gente localizar todos eles no modelo. E aqui em cabos também, trouxe todos os acessórios para a gente fazer a trabalhabilidade com os cabos, assim como todos os cabos. Note que aqui a gente tem um ponto muito importante. Visto que esse projeto veio do AutoKeyBuilder, ele, por padrão, ele segmenta que os cabos eles venham destacados por cores. Uma vez que a gente pode depois fazer a compra desses materiais com o nosso fornecedor e comprá-los pelas respectivas cores para facilitar o processo de instalação em obra. Então ele traz todas as cores para a gente e a bitola de cada cabo também. A nível de associação de composição de custo, considerando o banco de dados Sinap, que é o que vamos utilizar posteriormente para fazer o orçamento, ele independe da questão das cores. Mas, visto que é muito importante ter as cores para a compra desses materiais, optei por manter essa segmentação e depois ali nas composições de custo a gente pode personalizá-las para adicionar a informação cores. Dessa forma, vamos seguir com esse padrão que foi atribuído e redirecionado do software de origem, que é o AutoKeyBuilder. Vamos ir agora em equipamentos, interruptores, suportes e tomadas. Então aqui a gente manteve o original, note que não foi adicionado nenhum outro serviço para cá, não foi movido nenhum outro serviço para cá. Então a gente manteve todos os dispositivos aqui, que são as placas e as tomadas também, onde a gente tem a rastreabilidade de item a item no modelo, se desejarmos. Bom, agora, depois de extrair todos os quantitativos e fazer os ajustes necessários na EAP do projeto de instalações elétricas, então vamos fazer a análise do modelo de instalações hidrossanitárias. Para isso, basta ir aqui no canto superior esquerdo no menu de configurações. Vamos desabilitar o projeto de instalações elétricas e habilitar o projeto de instalações hidrossanitárias. De forma análoga ao que fizemos no projeto de elétrica, vamos clicar aqui no filtro, na coluna filtro, em elementos, para a gente já identificar algumas das entidades que foram atribuídas aos elementos modelados do projeto de instalações hidrossanitárias. Bom, aqui a gente tem bomba, edificação, elemento de distribuição de fluxo, encaixe de tubulação, medidor de fluxo, pavimento, segmento de tubulação, sifão, tanque, 3 tipos de terminal, que é o terminal de resíduos, de ventilação e sanitário, o terreno e a válvula. Olhando assim, tá muito bom, tá muito legal, principalmente porque a gente não tem nenhum elemento modelado na entidade elemento construtivo genérico. Então, pela lógica aqui, os elementos já estão de acordo, estão modelados com as suas respectivas entidades. Mas claro, vamos verificar as entidades conforme
fizemos também com o projeto de instalações elétricas. Vou clicar em OK, OK também. Note que aqui o AutoKey Visus Cost Management já substitui para a gente o projeto elétrico pelo projeto de instalações hidráulicas. E aqui vou fazer a mesma coisa, apertar o Ctrl e clicar na setinha da subetapa para a gente ver somente as subetapas da EAP. Então aqui, primeiro ponto, temos a bomba. Vou dar um duplo clique. Beleza, a gente tem as bombas aqui. Posso verificar também, naturalmente, as informações que foram extraídas da bomba. Provavelmente são as que fazem parte do grupo de propriedades do AutoKey Builder Itens Associados. E é exatamente isso, ó, AutoKey Builder Itens Associados, aço carbono, bomba hidráulica. Se a gente vir em quantitativo é a mesma coisa, ó, aço carbono, bomba hidráulica. Então o projeto de instalações hidrossanitárias respeita a mesma lógica dos demais projetos, que ele busca as informações a partir de um grupo de propriedades. Então vamos encurtar aqui bomba. Agora vamos vir em elemento de distribuição de fluxo. Vou dar um duplo clique aqui. Ele localizou apenas um objeto aqui, um elemento. Vamos vir em metadados. Ó, nesse caso, naturalmente, vai aparecer mesmo as propriedades de instalações elétricas, porque esse elemento ele foi modelado numa entidade que também existe no projeto de instalações elétricas. Então, tá tudo bem, mas o que importa é que aqui está rever disciplina, e aqui que é um elemento de distribuição de fluxo, que nada mais é do que a própria entidade dele, então tá tudo bem. Tá? Aqui, se a gente analisar com criteriosidade, a gente vê que a única informação relevante que a gente tem é o layer e o layer style, que trazem a informação sanitário, esgoto, espuma e conexão. A gente não tem mais nenhuma informação sobre esse elemento. Obviamente, seria muito importante que esse elemento tivesse outras informações, que o projetista ou a projetista tivesse adicionado essas informações. Então, o ideal é aquele mesmo processo. O ideal é que o orçamentista entre em contato com os projetistas para justamente analisar junto com eles qual elemento é esse, quais são as propriedades desse elemento, para que essas informações sejam adicionadas nas próximas revisões de projeto. Aqui, como é um nível didático e o nosso objetivo é entender como funciona o processo de extração de quantitativos e orçamentação no AutoKey Visus Cost Management, e como esse elemento é somente um elemento e um objeto, a gente pode fazer o seguinte, até também no quesito de ensiná-los como fazer o processo, a gente pode deletar essa linha. A gente pode apertar o del do teclado, ou clicar na linha e apertar aqui no botão do meio da tela, que é o apagar/desativar linha. Vou clicar em sim. Então essa informação da nossa lista ela desapareceu, ela foi apagada. Mas notem que o objeto ainda existe aqui. Por quê? Porque a gente não apaga os objetos, não apaga os elementos, e sim a informação dele que existe na nossa lista. A gente não apaga o objeto. E para a gente verificar o que foi apagado, a gente pode clicar aqui ó, no canto superior direito. A gente tem o botão de exibir no grid as linhas desativadas. Então posso clicar aqui. E aqui ele mostra para mim, né, numa coloração avermelhada, ele mostra que essa linha ela foi excluída e mostra ali o texto, a quantidade e a unidade. No caso o texto não tem, né, mas ele mostra se tivesse. E caso eu queira reabilitar esse item aqui, basta clicar aqui no meio da tela, no botão da lixeira, onde tem o ícone ali de reativar linha apagada. Posso clicar aqui e ele já seria reinserido na minha EAP novamente, tá bom? Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui. Então, basta a gente desativar os itens que estão visualizados no formato de apagado aqui. Ele volta ao normal. Então, vou dar um duplo clique em encaixe de tubulação agora. Então, naturalmente, a gente pode ver que são os encaixes. Se você quiser, você pode isolar os elementos, olhar um a um também, tá? Medidor de fluxo. Inclusive, eu recomendo que você faça isso, caso você nunca tenha visto um projeto hidrossanitário em BIM e as informações existentes nos elementos. Eu recomendo que você identifique elemento a elemento, venha aqui em metadados, verifique as propriedades, veja quais são as propriedades oriundas do AutoKey Builder itens associados. Tá? Obviamente, como esse é um processo mais operacional e já fizemos esse processo anteriormente com as outras disciplinas, não vou repetir aqui, mas eu recomendo que você faça para quesito de você ter uma análise e uma trabalhabilidade mais interessante com os dados dos elementos modelados. Vou voltar aqui em quantitativo, vir aqui em segmento de tubulação. Então, beleza, em linhas gerais, claramente, podemos observar que são segmentos de tubulação. Sifão. Beleza, claro, estamos fazendo uma análise mais macro.
Naturalmente, durante o processo de extração de quantitativos, a gente vai conseguir ter certeza se os elementos que foram extraídos de cada subetapa fazem sentido ou não. E assim, caso não faça, a gente pode ou alterar a entidade ou movê-los de acordo com a etapa barra subetapa aqui na nossa lista. Tá? Tanque, vamos verificar os tanques. Beleza, ó, tem aqui o nosso reservatório enterrado e as duas caixas d'água. Terminal de resíduos. Terminal de ventilação. Terminal sanitário e válvula. Aqui cabe um ponto bem curioso de atenção. Vou clicar aqui fora do modelo, vou clicar aqui na caixa d'água, por exemplo, e vir em metadados. Em muitos elementos a gente vai ter várias informações associadas aqui nas propriedades, como por exemplo o tipo de reservatório, o material dele e qual que é o volume dele também. Então isso é muito importante. Principalmente quando a gente vai fazer a questão de extração de quantitativos e depois o orçamento, muito importante que essas informações estejam associadas. Clicar num elemento, por exemplo, nesse aqui, aqui tem um ponto interessante de análise. No caso, aqui temos o grupo de propriedades AutoKeyBuilder itens associados e note, vou até isolar aqui, que é apenas um objeto, apenas um elemento. E aqui temos duas informações, que é o PVC esgoto a luva simples e o PVC esgoto tubo rígido. Isso também aconteceu para o projeto de estrutura e também para o projeto de instalações elétricas e agora novamente com o projeto de instalações hidrossanitárias. O que é isso? O projetista, naturalmente, ele não vai modelar tudo. E muitas vezes ele vai modelar um elemento e associar informações desse elemento nas propriedades desse mesmo elemento, que é o que aconteceu aqui. Ele fez a modelagem de um elemento, no caso um tubo, e associou outras informações a esse tubo. É a mesma coisa que a gente viu lá na viga, no pilar ou em um outro elemento estrutural. Ele modela o elemento geométrico e associa informações a esse elemento. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento e também tenha a conscientização de tanto exigir quanto passar a informação para os nossos projetistas de qual que é o tipo de informação que a gente precisa e como ela pode chegar até nós. Muitas vezes a gente não precisa que tudo seja modelado, mas a gente precisa que as informações existam e sejam acessíveis nas propriedades dos elementos. Bom, vou religar todos os elementos, vou voltar aqui, vir aqui em quantitativos. Então fizemos aqui uma análise geral sobre todas as entidades do projeto hidrossanitário. Agora, vamos ajustar a nossa EAP, ou seja, as etapas e as subetapas, para que a gente tenha o nosso processo estruturado. Aqui já tem um modelo de como será a nossa EAP no quesito instalações hidrossanitárias. Então teremos o título Instalações Hidráulicas como etapa e teremos aqui as subetapas água fria, alimentação, esgoto, ventilação e pluvial. E aqui para as instalações hidráulicas / hidrossanitárias, note que a gente tem uma pequena diferença com relação à EAP dos demais projetos. Como exemplo, aqui a gente tem um terceiro nível. Então, dentro de cada subetapa, a gente tem uma nova subetapa. Bom, vamos vir aqui no AutoKeyVisus Cost Management e, como de costume, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir aqui no topo do nosso software, em metadados, vir aqui em propriedades personalizadas, também no topo do nosso software, e criar uma nova propriedade para a gente fazer a correção da EAP das instalações hidráulicas. Então vou adicionar um novo item aqui. Vou escrever correção EAP instalações hidráulicas. O nome da propriedade vai ser EAP nível 1. Ok. Já temos aqui a nossa propriedade. Aqui será uma fórmula. E aqui, muito importante, a gente especificar quais serão as entidades que vamos querer que essa fórmula ela seja adotada. Então, aqui no canto superior da tela de propriedades, a gente vai clicar aqui onde está escrito segmento de tubulação e vai clicar aqui na coluna utilizar duas vezes para ativar todos e clicar mais uma vez. Assim a gente desabilita todas as entidades, uma vez que vamos escolher as entidades que fazem parte do projeto hidrossanitário. Que bomba deixaremos ativo, também deixaremos a edificação, elemento de distribuição de fluxo, encaixe de tubulação, medidor de fluxo,
pavimento, segmento de tubulação, sifão, tanque, terminal de resíduos, terminal de ventilação, terminal sanitário, terreno e válvula. Então essas são as entidades dos elementos modelados no projeto hidrossanitário. Mais uma vez, caso você tenha dúvidas de como eu fiz para localizar todas essas entidades, basta vir aqui no canto superior esquerdo, no menu de configurações, ir no filtro do projeto hidrossanitário, e lá você terá acesso a todas as entidades existentes e especificadas nesse projeto. Então, basicamente, eu utilizei todas elas aqui nessa janelinha. Utilizei todas elas aqui nessa janela. Vou clicar em OK. Aqui, vou adicionar a disciplina. Então, eu escrevo KeyVisus para ele puxar aqui para mim, disciplina. E aqui vou trazer uma equação. Se a disciplina for hidrossanitário, então eu quero que ele chame instalações hidráulicas, tudo maiúsculo. Se não, rever disciplina. Naturalmente, essa regra será aplicada para todas as entidades que acabamos de selecionar aqui. Então, vou clicar em OK. Vou clicar aqui fora, vou clicar numa caixa d'água, por exemplo, e aqui a gente já pode ver instalações hidráulicas. Posso clicar em qualquer outro elemento. Instalações hidráulicas. Um outro elemento aqui, por exemplo. Instalações hidráulicas. Então, beleza. Acabamos de ajustar o nosso nível 1, a nossa etapa da nossa IAP. Então, agora vamos fazer os ajustes necessários para que a gente tenha o formato da nossa IAP, como vimos na planilha, para as subetapas. Bom, vamos aqui em metadados, aqui no canto superior da tela. Embaixo tem propriedades personalizadas. Vamos clicar ali novamente. Aqui do lado esquerdo da nossa tela temos a correção EAP instalações hidráulicas que acabamos de criar. Vamos criar mais uma propriedade. Então aqui em cima no canto superior da janela de propriedades, vamos clicar em duplicar fórmula. Aqui onde aparece o nome, vamos colocar EAP nível 2, vamos apertar em OK. É muito legal quando a gente duplica a fórmula, porque ele copia a fórmula inteira, inclusive as entidades que a gente especificou. Então, dessa forma, a gente não precisa especificar entidade por entidade novamente. Aqui, vamos manter a propriedade KeyVisus disciplina. Vamos clicar aqui no botão de adicionar item para adicionar mais uma propriedade. Vamos trazer a entidade também. E aqui no botão de adicionar item, vamos clicar novamente. Vamos adicionar uma informação que é a rede identificação elemento. Antes de a gente criar a nossa equação, vou clicar em OK para a gente entender o porquê que a gente escolheu a rede. Clicar em OK. Vou clicar aqui neste elemento, por exemplo. Aqui note que a gente tem um grupo de propriedades chamado identificação elemento. E ele nos traz uma informação muito importante. Não só uma, né? Tem várias propriedades com informações muito importantes. Uma delas é a rede. Ou seja, ele traz que esse elemento ele faz parte da rede pluvial. Ele também traz a propriedade de aplicação, que no caso é uma calha, uma classe, que é uma calha em PVC, o nome, que traz a informação do diâmetro, e o tipo, que é uma calha semicircular beiral. Então note que em rede a gente tem uma informação muito importante, que no caso a gente precisa para configurar as nossas subetapas. Eu poderia vir aqui nesse botão de filtro de seleção de elementos, inclusive vamos vir aqui, porque o que eu quero saber? Eu quero ver todas as propriedades rede dos outros elementos, e eu consigo fazer uma busca aqui. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em mais, vou clicar aqui no olho, vou buscar a propriedade, o grupo de propriedade identificação elemento, aqui na nossa lista. Identificação elemento e vou clicar em rede. Então aqui a gente consegue ver todas as informações que existem dos nossos elementos na propriedade rede. Então note que a gente tem pluvial, esgoto, esgoto gordura, água fria, alimentação, esgoto espuma, ventilação e elétrica. Elétrica naturalmente ele aparece porque ele está associado ao projeto de elétrica.
e aqui ele aparece 68,86% dos elementos que contém esse parâmetro. Não é 100%, porque naturalmente temos outros projetos associados e vinculados aqui neste processo de trabalho do AutoKey Cost Management que não possuem essa propriedade aqui. Naturalmente, são projetos do projeto estrutural e de arquitetura também. Então, essa propriedade rede do grupo identificação elemento é muito importante, porque a partir dela a gente já consegue separar a nossa EAP no que tange as subetapas, conforme vimos na nossa planilha. Então aqui vou fechar essa janela. Vou fechar essa janela também, uma vez que não vamos buscar nada no modelo e estávamos apenas olhando as propriedades do elemento. Vou voltar aqui embaixo de metadados em propriedades personalizadas. Aqui em correção EAP instalações hidráulicas, vou clicar em EAP nível 2. E aqui embaixo, onde a gente escreve fórmula, embaixo de gerar fórmula com IA, eu vou trazer a equação para a gente analisar como que foi criado. Então aqui a gente já fez a adição de keyvisos, disciplina, entidade e também a rede. E agora a gente criou uma equação, uma fórmula. E o que ela diz para a gente? Basicamente ela pega as informações de rede e agrupa tudo que é a mesma coisa e direciona qual entidade faz parte de qual rede. Então aqui, por exemplo, temos o if, né, que é a condicionante, que é muito importante. Se a disciplina for hidrossanitário e a entidade for pluvial, então pluvial. Então aqui temos o if, que é o se, né, que é o condicionante, que é muito importante. Então se a disciplina for hidrossanitário e a rede, né, a informação de rede do grupo de propriedades de identificação elemento for pluvial, então eu quero que você chame essa propriedade de pluvial. Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede for esgoto, então essa propriedade EAP nível 2 será esgoto. Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede for esgoto ou gordura, então ela também será esgoto. Também, a EAP nível 2 também terá o mesmo nome, esgoto. A gente não fará separação entre esgoto, esgoto gordura e esgoto espuma, tá? Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede for esgoto espuma, então também chame de esgoto. Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede água fria, essa propriedade se chamará água fria. Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede for alimentação, ela será alimentação. Se não, se a disciplina for hidrossanitário e a rede for ventilação, então ela será ventilação. Se não, nos devolva a entidade, que aí a partir da entidade a gente pode fazer uma correção de nomenclatura ou uma mudança da classificação do elemento. Enfim, a gente poderia fazer várias trabalhabilidades com o elemento. Então vou clicar em OK. Aqui na parte superior da nossa tela em quantitativo. E agora vamos fazer a personalização da nossa EAP conforme os parâmetros que a gente acabou de criar para EAP nível 1 e EAP nível 2. Então aqui no canto superior direito da tela, vamos clicar em configurar EAP. E vamos repetir o mesmo processo que fizemos para a EAP da estrutura e de instalações elétricas. Primeiramente, vamos vir em keyvisos, disciplina. Aqui em filtro, vamos desligar o projeto hidrossanitário. Agora vamos vir no segundo nível em pavimento e vamos desligar o projeto hidrossanitário também. Agora vamos no terceiro nível em entidade e vamos desligar o projeto hidrossanitário também. Aqui no primeiro nível, de forma análoga aos demais projetos, vamos adicionar uma linha. Vamos adicionar a EAP nível 1 instalações hidráulicas. E em filtro, vamos desabilitar todas as disciplinas com exceção do hidrossanitário. Vamos repetir esse processo para o segundo nível, ou adicionar uma nova linha. Eu vou buscar a EAP nível 2, correção EAP, instalações hidráulicas. Aqui em filtro, vamos desabilitar todas as disciplinas com exceção da hidrossanitário. OK. OK. Beleza? Note que aqui temos agora separado por instalações hidráulicas. Vou encurtar as nossas subetapas, água fria, alimentação, esgoto, elemento de distribuição de fluxo, ventilação e pluvial.
Aqui em elemento de distribuição de fluxo, se eu der um duplo clique, naturalmente a gente acabou de encontrar aquele elemento que a gente apagou há pouco. E por que ele voltou aqui? Porque fizemos uma modificação na nossa EAP. E o AutoKey Visus Cost Management ele entende como prioridade a EAP. Então se a gente modifica a EAP, visto que esse elemento ele tinha uma representatividade aqui na lista de quantitativos, ele apareceu novamente aqui. Então basta a gente apertar o botão Delete do teclado e confirmar a exclusão, uma vez que esse objeto ele é único e ele é indiferente, ele não terá um volume expressivo no quesito quantidade e também no quesito preço. E também, claro, esta é uma aula didática que tem o objetivo de instruir a você utilizar a ferramenta. Então aqui, se a gente expandir as subetapas, no caso água fria, por exemplo, a gente pode ver que a gente tem vários serviços aqui dentro. Posso dar um duplo clique também, consigo ver que já está separado por água fria, alimentação, esgoto, ventilação e pluvial. Todas as redes ficaram separadas, o que é excelente. Assim a gente consegue fazer posteriormente a compra do material separado por tipo de instalação, por tipo de rede. E agora, se a gente for analisar a nossa planilha base, ainda falta o terceiro nível para a gente poder adicionar na nossa EAP. E esse terceiro nível, vamos encontrá-lo aqui. Vou clicar em um elemento, por exemplo, pode ser nesse aqui. Vou vir em metadados, descer um pouco aqui a janela. E aqui, naturalmente, como vimos em identificação elemento, a gente tem a propriedade rede, que traz uma informação muito importante. A gente também tem a propriedade aplicação, que ela também traz uma informação muito importante. No caso aqui, é uma calha semicircular. Mas vamos fazer a mesma análise que fizemos da outra vez. Vamos aqui no canto inferior esquerdo, clicar em filtro de seleção de elementos 3D. Vamos clicar aqui neste olho. E aqui vamos buscar a mesma propriedade, que é identificação elemento e vir em aplicação. Note que aqui em aplicação temos uma série de propriedades com informações importantes, como caixa de alvenaria, coletor pluvial, registro, reservatório, peça de utilização, aparelho sanitário e assim sucessivamente. Então essas informações elas são muito importantes para nós. Então o que vamos fazer? Vamos escolher a propriedade aplicação do grupo de propriedades identificação elemento como sendo responsável para atribuir o nosso terceiro nível do projeto de instalações hidrossanitárias. Então vamos fechar aqui essa janela, fechar essa janela aqui também. Vamos voltar aqui no canto superior da nossa tela em quantitativo. No canto superior direito da tela, aqui em configurar EAP, vamos voltar aqui. E aqui no nosso terceiro nível, aqui na parte inferior, vamos clicar em entidade e clicar aqui no canto superior em adicionar item. Se vamos adicionar mais um novo item. Nesse item adicionado, vamos buscar a palavra aplicação. Aqui, aplicação do grupo de propriedades, identificação elemento. Beleza? E aqui em filtro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou desligar todas as disciplinas, com exceção do projeto hidrossanitário. Ok, vou clicar em OK novamente. Beleza, agora temos a nossa EAP pronta no quesito etapa, subetapa e subetapas da subetapa. Agora, é possível fazermos algumas personalizações nos textos das nossas subetapas, uma vez que é possível a gente personalizar um título sem a necessidade de criar uma regra para fazer essa edição. Então aqui, vamos encurtar aqui na nossa lista, vamos encurtar as nossas subetapas que acabamos de criar e abrir todas as nossas outras subetapas no que tange ao nível 2 da nossa EAP. Então aqui, por exemplo, em registro, eu posso clicar novamente aqui nessa linha e atribuir o nome para registros. Aqui em hidrômetro individual, para a gente ter para que a nossa EAP fique fiel à planilha, posso clicar aqui novamente e apagar o individual e colocar um S no final para ficar hidrômetros. Em circular, sabemos que aqui é a tubulação, então eu vou escrever tubulação. Aqui em conexão, posso ajustar para conexões. Aqui em peça de utilização, louças e metais sanitários.
E aqui em reservatório cilíndrico, que são as caixas d'água, colocaremos o nome de caixas d'água. Bom, aqui eu já fiz todas as alterações dos nomes, conforme vimos anteriormente, para que a nossa EAP se encaixe no padrão de EAP esperado e visto na planilha. Então note que aqui, por exemplo, em água fria, eu já fiz todas as modificações e também ajustei a movimentação, fiz uma movimentação nas subetapas, que é possível fazer aqui na parte superior da tela, nas setinhas. E também fiz a mudança de nomenclatura de todas as subetapas de alimentação. Então a gente pode verificar aqui as subetapas de esgoto, ventilação e pluvial também. Dessa forma é importante para que você também conheça essa funcionalidade, uma vez que nem sempre faremos todas as alterações, personalizações e regramento da nossa EAP, criando regras e propriedades personalizadas. Muitas vezes é mais simples e fácil a gente ir para um caminho de buscar informações já existentes e alterar uma nomenclatura do que criar várias informações a partir dos elementos. Nesse caso, esse processo de trabalho dessa EAP foi um pouco mais simplificado do que as outras EAP que vimos. Bom, pessoal, o processo de extração de quantitativos do projeto hidrossanitário foi feito a partir dos grupos de propriedades, no caso do AutoKey Builder itens associados. Com isso, quando clicamos aqui, por exemplo, em água fria, tubulação, é possível identificarmos já todos os quantitativos extraídos desse segmento de tubulação respectivo para água fria. Dessa forma, não se fez necessária a criação de novas propriedades e de novas informações, uma vez que os quantitativos todos existiam nas propriedades dos elementos modelados. Então, o que foi feito de ajuste aqui no processo final de extração de quantitativos foi justamente a criação de diversos marcadores para que pudesse separar aquilo que é de água fria, aquilo que é de esgoto, aquilo que é ventilação, uma vez que nas composições do SINAP a gente tem naturalmente segmentações de composições por rede. Então existe composição de esgoto, existe composição de ventilação, existe composição se é um ramal ou subramal, e etc. Dessa forma, quando olhamos a lista aqui, por exemplo, podemos ver que tem um marcador de prumada. Esse marcador já é o padrão do AutoKey Visual Cost Management, ele já faz parte do template inicial, e também tem água fria. E assim sucessivamente. Se olharmos conexões, por exemplo, também tem água fria. Por quê? Porque dessa forma, ao associarmos uma composição nesse item aqui, por exemplo, essa composição ficará nesse item e não será associado aos demais, uma vez que tem um item similar a esse no esgoto, e lá no esgoto usaremos uma outra composição. Assim, é possível seguirmos e visualizarmos os quantitativos. Vamos vir aqui em alimentação, por exemplo, que em tubulação também ficou alimentação. No esgoto, aqui em conexões, tubulação ficou todo segmentado com relação à rede que faz parte cada serviço e cada quantitativo extraído. Vou entrar aqui num exemplo também do ventilação. Todos eles ficaram com o marcador de ventilação e também o marcador de prumada, nos que são respectivos a prumadas, tá? E no pluvial também. Então, por exemplo, as próprias caixas que de alvenaria também, as conexões também, todos eles ficaram. Claro, esse é um caso onde eu quis ser um pouco mais criterioso no sentido de inserir os marcadores. Pode ser que você não queira inserir em tudo, então não tem problema. O que importa é justamente a gente definir o padrão que vamos inserir aqui com relação às composições de custos e insumos depois, para que a gente faça a melhor configuração possível aqui no processo de extração de quantitativos. Assim, teremos a certeza de que a composição foi inserida de forma correta no quantitativo correto. Seguindo aqui, se entrarmos aqui em regras do modelo, que é o filtro de extração de dados, aqui, por exemplo, em segmento de tubulação mesmo, podemos ir em marcar como, foi criada uma série de marcadores para que a gente pudesse personalizar o que acabamos de verificar. Então, por exemplo, prumada é uma regra padrão do AutoKey Visual Cost Management, ela foi atribuída a partir da informação altura caixa delimitadora, com a condição maior que 2 metros. Então, tudo que é maior do que 2 metros no sentido de segmento de tubulação vai receber o marcador prumada, e as demais propriedades aqui de marcadores criadas foram desenvolvidas do mesmo formato.
a partir da adição de uma informação, uma condição e um valor também. Lembrando que, claro, como estamos falando de água fria, alimentação, esgoto, ventilação e também da rede pluvial, muitas dessas informações já estão presentes naquela propriedade que vimos anteriormente, que é a propriedade rede, e que faz parte do grupo de propriedades identificação elemento. Dessa forma, foi muito simples criar as propriedades de marcadores aqui, uma vez que a gente já utilizou essa própria propriedade rede para executar as outras etapas do processo de EAP e extração ali de quantitativos também. Para mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com os links disponíveis e também o canal do YouTube. Eu sou Rosângela Castanheira e fui responsável pelo desenvolvimento da estrutura analítica de projeto. Deixo aqui o meu LinkedIn e o site da minha empresa. Felipe Garcia foi responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, datasets e descrição. Deixa o LinkedIn e o site da AutoQI. Autoria do projeto Construa Brasil MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Rucher, Recepet Unicamp.